Quero saudar a amada igreja, os irmãos e as irmãs, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. A gente sempre glorifica a Deus, porque é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Mas quando a gente vê a mão de Deus na liturgia, no que o presbítero traz pela manhã, nos textos, e no que nós vamos tratar nesta manhã aqui com relação à escola dominical, e a gente vê essa convergência, entende-se e glorifica a Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, como sempre esteve, e a gente então, em comunidade, caminha no sentido de estarmos no mesmo ambiente, no mesmo propósito, e que Deus governa as nossas vidas. Amém? Nós vamos falar sobre fé hoje, irmãos, e alguns aspectos práticos para a nossa vida cristã. E nessa questão que falamos bastante, de colocar as coisas a conhecimento de Deus nas orações, de confiarmos em Deus e a importância da fé para mim e para você nos dias de hoje e sempre nas nossas vidas. Convido os irmãos a abrirem um texto muito conhecido de nós, Hebreus capítulo 11. Vamos ler o primeiro versículo, mas a ideia é trabalhar a fé aqui, em como a fé age em alguns instantes, em algumas instâncias, e depois a gente vai ver a fé, uma fé viva, uma fé na prática ali, para mim e para a tua vida. Os irmãos encontraram Hebreus 11, 1, diz assim a palavra do meu e do teu Deus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, palavras do Senhor. Amém. Amados, no primeiro momento aqui que nós vamos trabalhar nesta manhã, a gente vai ver justamente como a fé age na minha e na tua vida, e como que nós temos que tratar e lidar no dia a dia com a nossa fé, justamente para que nós não caiamos em alguns erros e problemas, no sentido de, aí eu faço aspas, algumas crendices de crente, algumas coisas que a gente carrega às vezes de superstição, e a fé obviamente não é algo supersticioso, mas que eu e você devemos tomar cuidado. E também um termo que eu não sei se os irmãos já ouviram, eu acredito que sim, eu ouvia muito isso na escola dominical na Baeta, é que a nossa fé, ela precisa ser uma fé inteligente. Não a inteligência do mundo no sentido de tirar proveito de algo, mas de crer da maneira correta, para que a gente também não caia em alguns nuances das doutrinas que têm se colocado hoje em dia, como prosperidade, como coaching e outras coisas, que acabam colocando ou tomando o lugar da fé, ou utilizando a fé de uma forma diferente, Então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, quando a gente lê ali o versículo de número 1, que ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, eu e você, quando estamos desenvolvendo a nossa fé, nós precisamos então, e acreditamos que pela fé tem a certeza das promessas de Deus. Então, a minha e a tua fé não é qualquer fé, não é uma fé, como nós lemos os textos hoje pela manhã, em deuses de barro, madeira ou algo assim, que são construídos por mãos humanas, mas a fé é no meu e no teu Deus e em Cristo Jesus, que derramou o seu sangue por nós em nossas vidas. Então, o primeiro passo para essa fé inteligente é justamente o que? Crer e ter certeza nas promessas de Deus nas nossas vidas. E aí, quando a gente lembra ou fala de ter certeza, é justamente trazendo o texto, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Jeremias, se não me falha a memória, eu sou muito de endereços, eu lembro do versículo, mas ainda estou melhorando essa parte de ter ali os endereços corretos. Mas Jeremias vai falar, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E a fé é justamente este lembrar, porque hoje nós podemos estar com dificuldades, hoje nós podemos ter algumas necessidades, hoje nós orando e glorificando a Deus pelos livramentos que nos deu ao longo da semana, e aí a gente precisa tomar cuidado
Quando a gente quer dar uma de construtor em casa, a gente tem que ter, como o pastor falou, né, era de YouTube ali, que todo mundo vê um vídeo e já consegue fazer. A gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. Mas o que eu quero trazer com isso, amados, e só para descontrair um pouco, mas agora de uma forma mais séria? Eu e você, quando trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, nós lembramos dos maravilhosos feitos de Deus na história do seu povo, na minha e na tua vida e na vida da comunidade. A fé é justamente no poder de Deus e naquilo que Ele pode fazer e não nas nossas forças. Então, quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, quer dizer que assim como Deus agiu no passado, Ele age no presente e também no futuro ou no porvir. E no futuro e no porvir, até como o pastor comentou agora na oração, né, direcionando o seu povo para caminhos que vão ao encontro do que Deus quer para as nossas vidas e não para caminhos que vão nos levar para a distância. Só que isso, invariavelmente, é por conta da fé. Eu e você precisamos querer ter certeza nessas promessas. E justamente, crendo nessas promessas, estar confiante no poder de Deus. Ele agiu no passado, Ele age no presente e agirá no futuro. Abra o texto aberto ainda, como nós lemos, né? No versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então a minha fé e a tua fé deve o quê? Perceber os desígnios de Deus em todas as coisas. Quando nós, de uma forma imatura, imprudente e que não considera as coisas de Deus nas nossas vidas, se nós não buscamos os desígnios de Deus e, sobretudo, quando nós colocamos os nossos planos, né? E se não me falha a memória, foi no domingo passado que um dos textos, né, que foi lido foi: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Se eu e você não colocamos pela fé no altar do Senhor os nossos planos, os nossos caminhos podem ser diferentes e contrários daquilo que Deus tinha para mim e para você. Então nós devemos perceber os desígnios de Deus e entender o que Deus quer para mim e para a tua vida. Temos, e aí eu abro a pergunta um pouquinho para os irmãos, aqueles que quiserem falar, nós temos no dia a dia colocado os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, as nossas intenções de fato no altar do Senhor, em fé, acreditando nas promessas dEle, confiante no poder de Deus, para ouvir o que Ele tem para nós e os seus desígnios? A pergunta é um pouco longa, mas resumindo eu e você temos colocado os nossos planos e desejos no altar do Senhor? Temos tido a fé suficiente no sentido de crer na resposta dEle, mesmo que demore um pouco? E o demorar é no tempo humano, porque para Deus não tem demora, né? Tudo é feito de acordo com o tempo de Deus. Mas muitas vezes no nosso coração ou na nossa intenção humana a gente acha que está demorando demais, ou é o espere de Deus que muitas vezes nos angustia, ou é o não que a gente queria o sim. Mas eu e você temos pela fé colocado os nossos planos, anseios e desejos no altar do Senhor? Eu tenho um amigo que é pastor, é um amigo de muitos anos e é pastor, e a história dele é bastante interessante porque na família inteira ele é o único evangélico, e mesmo os que se declaram católicos, né, não frequentam. E ele trabalhou numa empresa onde um dos colegas de trabalho era da igreja, e volta e meia o convidava para ir para a igreja e tal, aquela história de ficar evangelizando, né? E aí ele conta que até hoje ele continua sendo o único evangélico da família, e apesar de pastor, não é pastor da família porque ele saiu da igreja da cidade de origem há muitos anos. E aí ele conta como é que foi a experiência com a fé, né? Ele fala assim: por não ter sido criado na igreja, a fé no começo era algo estranho para ele, que ele gostava do amigo, foi à igreja algumas vezes, porque é para atender a vontade do amigo, mas ele não conseguia ter aquilo que a gente chama de fé, porque ele não foi ensinado como é quem nasce na igreja, né? Aí ele conta que um dia, numa madrugada, voltando de uma festa, ele foi acometido do nada de uma dor, sim,
intensa na região dos rins e tal. E ele atravessava uma mata, né, no Mato Grosso, uma mata para chegar numa trilha, o famoso trilheiro, né? Caminho mais curto. E ele resolveu fazer uma oração. E aí ele colocou essa condição: se o Senhor me curar agora, eu vou entender o que é fé. E misteriosamente o testemunho dele é esse, né? Que ele foi curado, enfim, é pastor há mais de 30 anos. E estou dizendo isso para dizer o seguinte: já o filho dele foi criado na igreja, filho de pastor, né? Outro dia chega no pai e fala: ô pai, eu respeito muito, admiro você, tenho maior admiração por você, mas eu não consigo crer em Deus, né? Então eu quero que você me ajuda. O que eu tenho que fazer? Aí ele pega e responde de modo assim até estranho, né? O próprio pastor, o pai, responde para o filho: olha, essa questão de fé eu já resolvi há quase 40 anos, agora é sua vez de resolver, né? Então, assim, como pode uma palavrinha tão pequena, com apenas 2 letras, ser tão misteriosa, né? Então, assim, quem tem, tem. Quem não tem, não adianta insistir. É bem assim mesmo. E mostra, o pastor falando, me lembrei daquele texto, né, do filho pródigo, onde o irmão que ficou ali, né, revoltado, dizendo: mas Senhor, mas pai, eu sempre estive aqui com você. Então, assim, tudo que eu tenho sempre foi seu. Em que sentido me fez lembrar isso? Que muitas vezes nós que tivemos, se é que a gente pode chamar, e acredito que é um privilégio de nascer num lar cristão, a gente acha que é tão comum, que é tão normal, que a gente aprende a ter fé, que né? a gente aprende a ter fé, e aí acaba não vendo a fé, ou indo buscar a fé como precisa ser buscada, ao passo de que quem tem essas experiências de não ter nascido num lar cristão, ou de passar por algumas necessidades e por si só buscar essa fé e ter a resposta de Deus, promove esse efeito diferente. Eu citei esse episódio, Rafael, porque Hebreus 11:1 é um dos textos assim tão clássico, mas muito difícil, porque à medida que a gente vai acompanhando o dia a dia, né, da vida cristã, parece que a gente faz o contrário. Sim. Que eu preciso de algo para me convencer de que eu tenho fé, né? E esse texto clássico mostra exatamente o contrário. Por isso que eu comentei, para a gente fugir desses clichês, né, dessas crendices, porque de fato teologias hoje, como coaching, como prosperidade, colocam aquela coisa assim, já te passo a palavra. Precisa acontecer algo, como o pastor falou, para eu ter fé. Então eu tenho que ser abençoado, eu tenho que ter não sei o quê, eu tenho que ter determinada resposta. Ou o homem tem que fazer algo para alcançar essa fé, no sentido de que nós temos que fazer algo, mas não, a fé é um presente de Deus nas nossas vidas também. E quando a gente começa a cair nessas armadilhas recentes de Deus tem que dar para que eu veja a fé, é um perigo muito grande, porque justamente como a palavra de Deus diz, é o contrário. Em nenhuma história bíblica, Deus chegou, por exemplo, do lado da pessoa e falou: olha, vai acontecer tudo isso. Por exemplo, vocês acham que se José soubesse desde o começo que ele seria vendido pelos irmãos como escravo, jogado numa cisterna e passar as dificuldades que passou, ele toparia seguir? Acho pouco provável para um ser humano. Ou para mim e para você, Deus fala: olha, vai acontecer tudo isso, mas o final vai ser bom. Talvez a gente não topasse. Ou que Pedro ia terminar decapitado? Exatamente. Ele aceitaria ser apóstolo? É isso. Estevão e tantos outros. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, mas que terra que eu vou te mostrar o caminho. E as dificuldades que aconteceram no caminho, e as desobediências, os episódios que não sabem, enfim, mas é isso, a fé no sentido de abraçarmos ao Senhor e não o contrário, né? Termos episódios para aí sim garantir a fé. Pode falar. Falando sobre pessoas que nascem já de igreja, famílias crentes, a fé também, ela no sentido literal, ali, às vezes você sabe o que é fé, e tanto que falar sobre fé, então você sabe as definições de fé, e acha que por saber as definições de fé você tem fé, mas na prática você não tem. Às vezes você confunde saber o que é fé, que é a definição de fé, porque você nasceu na igreja, mas você não está conhecendo isso na prática, e aí demonstra
Efésios 2,8, ele não só é dom de Deus, mas aí ele dá uma bofetada espiritual, né? Porque fala assim, e exatamente é dom de Deus para que a gente não se glorie dizendo, eu tenho fé e o outro não tem. Exato. Ou eu me esforcei e agora eu tenho fé. Mas não, é dom de Deus. É dom de Deus. Não vem de vós exatamente porque a gente não dê carteirada espiritual ou religiosa nos outros. Eu tenho fé e o outro não tem. Mas na prática é o que a gente quer fazer. Sim. Ou, se quiser citar Paul Tillich, né? Pode falar. A fé é o estado de ser possuído pelo incondicionado de Deus, que é Cristo, né? Exato. Pode falar, minha irmã. Ontem no filme que a gente assistiu, ele estava lembrando. O pai dele, né, que era policial, tudo, ele estava. O filho queria atenção, ele não dava, né? Dava atenção para uma filha, né? Que ficava ali. E ele era evangélico, tudo, parece que todo mundo, né, seria evangélico, tudo, ele sabia, conhecia Deus. Mas aí ele perdeu a filha do nada, né? A filha saiu para o aniversário e veio um acidente, matou. Daí ele ficou ali, quer dizer, ele tinha fé, mas ele não entendia o porquê que Deus tinha levado, né? A filha. Sim. E daí a história começa assim, praticamente em torno dessas coisas. Mas ele vai, procura o pastor Lendeiro, conversa, e ele quer entender, então ele passa a procurar na palavra. Ele ficou o tempo todo ali, abrindo a palavra, lendo, e procurando praticamente o porquê que Deus levou a vida, né? Então ele foi entendendo que muitas vezes, igual eu estava falando da fé, a gente fala que tem fé, crê, mas muitas vezes a gente vai deixando passar, né? O mesmo tratar a família, tratar um filho diferente, né? Não ser honesto, né? E a pessoa, todos têm fé, mas o propósito que Deus quer é que você tenha fé, que você vive por ela, porque a fé é por cada pessoa, né? Que tem a sua fé, e quando Deus chamar, Ele vai levar ele não vai, nós não vamos carregar o outro vai ter que ter feito a fé, né? Ele ter feito as coisas dele. E eu vendo ali o desenrolar do filme, eu vejo que como ele estava indeciso, muitas vezes, ele podia ter feito outra coisa, mas o que ele fez? Ele estava falando. Ele foi pedir a Deus que Deus mostrasse para ele, né? Porque ele perdeu a fé na hora que ele perdeu a fé. Um dos grandes pontos estava justamente na fala do Everton agora, que é a prática. Né? Não pude estar aqui ontem, mas o que foi comentado da devocional que teve aqui foi justamente como ser cristão fora da igreja. Aqui, trazendo o paralelo da fé, como ter fé ou buscar a fé e praticar essa fé. Porque quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão evoluindo, a tendência é que a gente baixe a guarda, a tendência é que a gente comece a se achar merecedores daquilo que está acontecendo com a gente, conosco, e aí a gente vai deixando, né, algumas coisas passarem. Quando a gente fala de fé, a gente lembra de um conceito muito forte no Antigo Testamento, que é o remanescente fiel, que é aquele povo que se manteve ali acreditando e confiando no Senhor, independente do cativeiro, das coisas que estavam acontecendo em volta. Então, por isso que eu e você devemos praticar esta fé. E aí na nossa família, na escola, e no nosso modelo ou forma de viver também, que é importante, refletir a Cristo em todas as coisas. E aí o texto que o pastor trouxe agora, estava até nos meus apontamentos aqui, e num tópico que era entender a fé como fundamento da nossa salvação. Então Efésios 2, 8 e 9, né? Pois vocês são salvos pela graça, mediante ou por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Teve até uma discussão teológica entre as duas correntes, calvinistas e arminianistas, né? Que o pastor, estudando o texto de Efésios 2,8, tentando justificar que quando ele fala isto não vem de vós, ele diz que não é a fé, ele diz que é a graça, né? Eu nunca tinha visto esse conceito, eu até respeitei. Então ele diz, olha, quando ele fala que Paulo, aí ele foi no grego para dizer a questão, né, do advérbio, a questão colocada na construção literária do texto. Ele fala, quando o apóstolo Paulo fala que isto não vem de vós, né,
e sim é dom de Deus, ele está dizendo que não é a fé que não vem de vós, e sim a graça, né? Só que o conceito que está posto na minha forma de pensar, né? Tanto um quanto o outro estão amarrados. Se eu tirar um, ele perde o sentido do texto, né? Então, mas tamanha é essa necessidade que a gente tem de dizer que a fé é um esforço pessoal, né? Que se eu me esforçar bastante, no final eu vou conseguir crer, né? É uma escolha, mas eu respeito. E aí tem aquela outra coisa, às vezes a gente, Rafael perguntou, né? Você espera algo para ter fé, acontecer algo. Abriu o mar vermelho, teve as 10 pragas, o Mogênio foi culpado, foram livres, tiveram maná, e mesmo assim não conseguiram ter fé o suficiente para chegar até a prometida, de modo que tem que viver a próxima geração. Aí você pega o Novo Testamento, então os fariseus viram Jesus fazendo milagre, viram Jesus multiplicando pão, viram Jesus fazendo ensinamento, mas não tiveram a capacidade de ter fé, porque não tem deles. Sim, outro dia alguém colocou isso na rede social, falei, uma geração teve simplesmente nada mais, nada menos que Jesus como pastor, e ainda assim se voltou contra ele. E teve Jesus como pastor, e no final tinha um discípulo, tinha 4 pessoas na crucificação, 4! Não é se eu ver, eu vou ter fé. Não, é dom. É dom. Ei, E aí, pode falar. que nem o Billy Graham, tem uma fala dele que ele fala assim, né? Uma geração que não consegue amar e respeitar os pais, como é que vai amar e respeitar a Deus? Exatamente. Tamanho é o grau e a importância de a gente, em atitude, cultivar a fé e buscar a fé e entender. O principal segredo, no meu ponto de vista, meu irmão e minha irmã, é isso: entender que quando o nosso relacionamento com Deus, primeiro vem de Deus, Ele nos amou primeiro, é o Espírito Santo que produz em nós o buscar, o agir, o falar, o ter fé. Não é pelas nossas obras, não é pelo tempo que a gente passa, embora a gente precise sim meditar, orar e buscar todas as disciplinas, como a gente já falou do livro de Richard Foster, que traz esse relacionamento com Deus, mas nós temos que entender que eles são presentes de Deus para nós. E muitas vezes o que tem se pregado lá fora hoje, e na época da Bíblia também, quando você pega o judaísmo, por exemplo, é Deus, mas não é Deus assim, creia de tal forma, ou seja, deturpa o Evangelho, deturpa os sentidos e reais significados que Deus trouxe na sua palavra através daqueles que escreveu. A gente cai nesses erros, ou pode cair nesses erros, de considerar, eu primeiro tenho que ver para depois crer. É o Tomé, né? Tomé age muito assim. E como foi dito aqui agora pelos irmãos, mesmo gerações que viram milagres e maravilhas, ainda assim não acreditavam. Então é importante a gente trabalhar isso. E aí, o texto aqui, né, de Efésios 2, 8 e 9, vai falar que a salvação e a fé é um dom gratuito de Deus, e é pela fé que recebemos essa graça que não resulta das nossas obras. Aí eu já entro no tópico 3, que convido os irmãos a verem Tiago, que aí é um outro texto clássico, que a fé sem obras ela é morta. Tiago 2, de 14 a 26. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: mas, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Palavra do Senhor. A gente vai até o 26, perdão. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou.
se cumpriu a escritura ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Palavras do Senhor. Tiago aqui então, meu irmão e minha irmã, argumenta que a verdadeira fé se manifesta em ações também. Porque como reflexo da fé que o Espírito Santo promove em nós, nós vamos em busca daqueles que necessitam, ou se aqueles que necessitam se achegam em nós, a nossa fé produz esses frutos. Isso é muito importante para mim e para a tua vida, porque a gente passa a viver e não só a falar sobre fé. A fé genuína transforma o comportamento e leva boas obras como evidência. Ou seja, a partir do momento que nós vivenciamos a fé, a partir do momento que a fé se torna algo que eu pratico e que você, meu irmão e minha irmã, pratica todos os dias, há uma transformação na nossa forma de ser e agir. Nós passamos a ser mais sensíveis àqueles que estão à nossa volta, sobretudo aqueles que espiritualmente Deus nos toca para poder ajudar. Quantas vezes não nos aconteceu de pessoas que talvez nós nem conheçamos se aproximassem de nós pedindo uma oração ou comentando algo, ou até aqueles que nós conhecemos à nossa volta? O que eu quero dizer aqui, meu irmão e minha irmã, falando do texto propriamente dito, é que se eu e você dissermos que temos fé, mas nós não a colocamos em prática, nós não espelhamos para o próximo, não tem proveito nenhum. É algo simplesmente mecânico. E aí, no versículo 26 que nós lemos, de Tiago 2, ele vai trazer aqui, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí a gente fala então, se a fé sem obras é morta, a gente busca o quê? Uma fé viva, uma fé que traduz Deus nas nossas ações, Cristo Jesus nas nossas ações. Volte um pouquinho em Tiago, meu irmão e minha irmã. E aí uma fé viva, ela é descrita como, o primeiro ponto aqui, para a gente não avançar muito no horário, é uma fé testada. Tiago 1, 2 e 3, um pouquinho ali para trás. Tiago vai falar então dos benefícios das provações, e diz assim a palavra do meu e do teu Deus: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E aí, continuando para não ficar solto, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, sem nada deficiente. Ou seja, conforme a gente passa por provações, ou pelas necessidades do dia a dia, ou pelas circunstâncias que nos envolvem, essas circunstâncias em perseverança, esse relacionamento meu nosso com Deus, vai produzir essa perseverança. E essa perseverança vai nos fazer o quê? Buscar, para que sejais íntegros e perfeitos. Entendemos que a perfeição, óbvio e claramente, será um corpo glorificado com Cristo. Nós somos pecadores, somos falhos, como já foi dito aqui, não há um justo sequer, todos nós pecamos, porém somos redimidos em Cristo Jesus, mas as ações da nossa fé, ou produzidas pela nossa fé e perseverança, nos tornam mais íntegros, ou um pouquinho mais perfeitos quando a gente vai ao encontro dessa aproximação com Cristo Jesus. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Então, uma fé viva é uma fé testada. E o que essa fé testada ela gera? Então, resulta em quê? Em paciência, como nós lemos no versículo 3, ou seja, a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Esse texto de Tiago, ele é tão pesado, porque no dia a dia a gente quer empoderar só a fé e desobrigados do testemunho diário, não dominical, como o presbítero Marcos falou, da facilidade que se tem, de se protestar ou testemunhar que é crente, onde só tem crente,
E o peso desse texto, quando vai, né, Lutero, tendo autoridade ali de reescrever, de traduzir o texto, né, tentou deixar de fora a carta de Tiago no novo cano. Né, ele se incomodava muito no cano protestante, né, que de fato foi tirado 7 livros. Ele se incomodava muito com o texto de Tiago, a ponto de chamá-la, né, de carta de palha, ou seja, sem valor algum, uma coisa que sai voando e você não vai nem perceber porque aquilo é muito leve. Né? Só que ele foi vencido, né, no conselho, no colegiado de teólogos, ele foi vencido pela questão, mas por ele tiraria. E aí você até compreende, porque ele está resgatando a ideia de volta de que a salvação é pela graça, né, mediante a fé. E aí, se essa fé pressupõe que precisa ter obras, né, parece que diminui, né? E na forma que Tiago usa para escrever, coloca ali na mesma, né, corpo sem alma, né, ou corpo sem espírito, né, está morto, não tem validade nenhuma, né? Então o que ele quer dizer é que essas coisas são inseparáveis. E se você empodera uma, que é essa fé coaching, né, a fé no sentido religioso, se você empodera isso no dia a dia, você não vê a contraparte, né? A pergunta é, você tem fé? Exatamente. E aí me fez lembrar uma fala, foi no seminário, então, acho que foi no seminário que estavam contando como que funcionava ali a questão da universal, dessas curas, milagres, etc. E aí, aqueles que diziam que não tinham sido, depois da oração ali, curados, eram levados para uma sala ainda mais separada, vamos dizer assim, e aí ali tinha mais então você está com pouca fé, ou você não contribuiu bastante para poder alcançar, né, essa bênção da cura. Então é temeroso fazer essas considerações no mundo em que vivemos hoje, né? Nessas falsas, não digo falsa religião no sentido de que, mas é a aplicação errada das coisas de Deus. E é por isso que eu e você precisamos estar conectados e entendendo isso. A gente já entende, se a gente já entende, glória a Deus, mas a gente não pode ser achado no eu. Eu lembro muito quando Paulo fala para Timóteo, né? Eles podem, você não. Ou seja, eu e você devemos ser esse testemunho fiel das coisas de Deus na nossa vida. Sim, das dificuldades, das necessidades, das tristezas. A vida não vai ser um mar de rosas como os coaches pregam. Você tem que ter dinheiro, você tem que ter carro, tem que ter casa, tem que ter tudo. Se você não tem, pressiona a Deus. Quantos não falam isso? Dá uma carteirada em Deus. Quem somos nós para dar algum tipo de carteirada em Deus? E aí você pode fazer também um exercício inverso, né? Porque às vezes você pode pensar, se a fé sem obra não é e aqui ele dá os exemplos de obra, quais são as obras, né, que pode demonstrar a sua fé, você fala, então só participar de uma ONG, né, distribuir comida aos pobres, certo? Não está demonstrando a fé. Mas e se você tiver a obra, mas não tiver a fé? Vira só um ativismo. Exato. Aí não configura o ativismo com fé. Então a fé sem obra é morta, mas a obra sem fé também vira só um ativismo. Por isso que, como o pastor falou, né, é indissociável, está junto ali, não tem como separar e usar só um lado, porque se usar só a obra vai ser um ativismo, se usar só a fé e não produzir obra vai ter algo que não vai estar conectado. Então é essa unidade. Amados, vamos seguir aqui para uma fé viva, ela não tem dúvidas. Tiago 1, 6 a 8, continuando aqui o texto, vai dizer o seguinte, aqui vai falar de sabedoria, né? Então peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não suportando esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. Quando nós vivemos uma vida de fé, quando nós buscamos esse relacionamento íntimo e sincero com Deus, e a nossa vida resulta dessa prática da fé, nós não duvidamos. E se nós não conseguimos compreender, como foi o que nós falamos um pouquinho agora pela manhã, ou tem fé ou não tem, não compreendo, qual foi o exemplo que o pastor trouxe com aquele outro pastor? Ele parou e falou, opa, eu vou orar. E aí dentro daquela conexão dele com Deus, Deus o respondeu
promoveu ou gerou a fé, ou o entendimento da fé naquele homem. Assim como eu e você no dia a dia. Se nós de repente não estamos compreendendo, ou estamos de certa forma duvidando, ou porque quando a gente fala de dúvida, e aí eu faço um parênteses rápido, é normal, porque nós somos seres humanos, nós temos as nossas ansiedades, as nossas tristezas. Isso não quer dizer que é algo ruim. O ruim são essas emoções habitarem muito tempo no nosso coração se nós temos fé em Deus. Ela pode até aparecer, mas a fé, ela, automaticamente, quando a gente lembra daquilo que dá esperança, a gente já aplaca, já mata essas emoções ruins e somos tomados, né, no sentido de voltar a acreditar com força em Deus. E aí então o Tiago fala que se a gente tiver com alguma dificuldade, peça a Deus. Tiago vai falar da sabedoria, mas a sabedoria que é a inteligência do Santo Espírito em nós, dizendo, olha, é pela fé. Eu e você precisamos desenvolver isso. Por quê? Porque se nós não temos sabedoria, se nós não acreditamos pela fé, não adianta a gente achar que vai ter alguma coisa de Deus, se eu e você não acreditamos. E aí, Tiago vai falar, né? Porque o homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Ou seja, fé em Deus, viver uma vida de fé, não é ficar hoje sim, hoje não, e naquela dúvida, sabe? Como um pé em cada canoa. É abraçar realmente o Senhor, no sentido de Ele tem o melhor para mim e para a tua vida. E se nós não entendemos ou não conseguimos compreender isso naquele momento, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos revele, nos mostre e nos dê essa tranquilidade. Por quê? Porque uma fé que é viva, que é escrita sem dúvidas, é igual ao quê? Oração respondida. Quem não gosta ou quem não quer ter as orações respondidas? E Tiago 1,5 vai dizer aqui, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos lhe dá e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Ou seja, tudo que eu e você, e aí é um ponto importante, tudo que eu e você colocamos diante do Senhor, pedindo com fé, porém, isso estando alinhado à vontade de Deus, Deus vai responder para nós. Deus vai nos dar o sim. Mas, se em algum momento, e aí uma outra fala que foi dita aqui de manhã, né, quando a gente foi na oração, né, de forma enganosa, contra nós mesmos, a gente produz aqueles sentimentos do tipo, não, é para o Senhor, mas a gente está querendo tirar um proveito próprio daquilo. E aí Deus sonda, esquadrinha os nossos corações, mostra e prova os nossos pensamentos e vê, opa, não tem 100% de coerência no que Ele está pedindo. Ele vai dizer não, ou Ele vai falar, espere até que nós estejamos prontos para alcançar aquilo que desejamos. Mas, seja uma ou outra, Deus responde todas as nossas orações. De muitos anos atrás, eu convivendo na igreja, um jovem da igreja perdeu o pai e era do nosso grupo. E aí, depois de um tempo, 3 meses, ele desapareceu da igreja. A gente tentou de tudo, né, trazê-lo de volta e tudo mais. A última frase que eu me lembro dele ouvir, ele disse assim: se Deus de fato existisse e fosse generoso, Ele não teria levado meu pai. Eu nunca esqueci essa frase, né? E desde que eu me entendo por gente, desde que eu sei até hoje, é da minha igreja de origem, no Mato Grosso, ele nunca mais voltou para a igreja. Aí eu fico, você falando, trazendo o tema, Rafael, da fé, vai, né, trazendo de volta quando a gente pensa sobre a questão da fé. Então você leva isso a ferro e a fogo. Se Deus de fato fosse justo, generoso, não teria levado meu pai. Então vamos pesar essa frase. Bom, o pai é tão importante, né, que ele se colocou no lugar de Deus. Agora, a fé não é apenas para a gente receber dons aqui e ali, para a gente, como se diz, rechear a nossa existência humana. Mas a fé é o que? É o passaporte para a nossa vida eterna, para a vida celestial. Então o pai dele não só, né, tirou, aspas, né, aquele garoto da igreja, mas também tirou do céu. Então, para você perceber que ele não tinha fé, ele era mais um religioso. Porque se você entender que a fé não é para você garantir coisas aqui nessa terra, né, mas a fé é o seu passaporte para a vida eterna, né? Você perdeu o seu pai, mas então Deus não é justo. Ou seja, o seu pai morreu, e além de tudo isso, você ter perdido o seu pai, você ainda vai para o inferno.
porque afinal de contas a fé não foi a garantia de que você... Então isso que você está falando é muito sério. Sim. Você entender que a fé não pode estar vinculada a coisas que eu recebo de Deus. Porque se ela estiver vinculada a coisas que você recebe de Deus, em algum momento você não recebeu alguma coisa, e essa coisa que você não recebeu foi muito importante, ela vai tirar o seu passaporte, se é que ele teve, né? O seu passaporte para a eternidade. É isso. Verdade. Sintetizando a esse, por isso o tema hoje, nessa manhã, dessa preocupação, amados, que eu e você devemos ter. O pastor resumiu de uma forma muito oportuna. Seguindo aqui, meus irmãos, então, uma fé viva, ela suporta a tentação. Tiago 1,12, um pouquinho ali para frente do que nós estamos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, que é o que o pastor acabou de falar. Se eu e você, né, queremos e buscamos isso pela graça que é dom de Deus, pela fé que também é gerada por Deus em nós, e ter esse dom da vida, que é estar na Jerusalém Celestial com o nosso Deus e Cristo Jesus e o Santo Espírito, nós precisamos suportar com perseverança essas provações. E essas provações vão gerar essa fé viva e que nos garante o quê? A vida eterna. O ano passado, Rafael, eu fiz um sermão que é o que Deus colocou no meu coração, né? A fé que enche a igreja e esvazia o céu. Não sei se vocês se lembram disso. No ano passado. Porque essa fé coaching é tudo que o nosso tempo está pregando e que está atraindo as multidões. É isso. Né? Então a fé que é capaz de encher a igreja e esvaziar o céu. Ou seja, se essa fé motiva você a ter cada vez mais e ser cada vez mais, mas não se preocupa com a eternidade, você algum dia, quando for chamado, que qualquer um de nós não será, né? Para onde você vai? Exatamente. E muitos se surpreenderão, né? Porque acham que estão no caminho certo, mas na verdade. Então falamos aqui de suportar a tentação e vida eterna. O penúltimo ponto, Tiago 2, 19 e 20, vai dizer: crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Então, a nossa fé viva, ela vai gerar mais do que uma crença, né? Mas vai nos desenvolver nesse caminho rumo à vida eterna, nesse caminho e andar com Cristo Jesus. Por quê? Porque a fé é aperfeiçoada pelas obras também. Então, conforme Deus vai nos mostrando ao longo do caminho e os frutos, que são as obras geradas pela fé que temos em Deus, vai nos trazendo essa questão mais do que uma simples crença, mas sobretudo de que Deus caminha e está conosco. Tiago, ele contrasta aqui essa fé viva, meu irmão, com a fé morta ou vazia, justamente porque a fé morta ela não resulta numa vida transformada, que é a característica da fé viva. Então, se eu e você entendemos ou queremos ver a transformação nas nossas vidas através da fé, ela está associada a obras, mas não é qualquer obra no sentido do coração humano querer se vangloriar, mas aquilo que Deus coloca no meu e no teu coração. E para finalizar, amados, versículos 23 a 25 de Tiago 2, está escrito assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu emissários e se fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, uma fé viva que crê em Deus gera ou resulta em uma justiça perante o Senhor. E o versículo 23 deixa claro isso, né? E se cumpriu a escritura, o qual ora Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Eu e você, meu irmão e minha irmã, quando exercitamos a nossa fé de uma forma prática, quando cremos em Deus, em todas as ações e tudo aquilo que Ele fez e fará por mim e por você, nos imputa ou nos é colocado como justiça. E aí o final desse versículo eu acho brilhante, que é: foi chamado
amigo de Deus. Algumas vezes eu já tenho falado aqui que a gente costuma falar, a gente precisa conhecer a Deus, precisa buscar a Deus, e sem dúvida nenhuma a gente precisa disso. Mas a contrapartida de conhecer a Deus é ser conhecido por Deus. E tão valoroso quanto conhecer a Deus, porque eu e você precisamos, é que Ele nos conheça. No texto da videira, João 15, Jesus vai falar, né? Eu não considero vocês mais como servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas lhe considero amigos. Então, quando eu e você caminhamos nesse relacionamento íntimo e sincero com Deus, e pela fé que produz todos esses frutos e obras, Deus nos considera amigos. Assim como Enoque andou com Deus, assim como tantos Moisés, Abraão e tantos outros heróis e heroínas da fé. Que eu e você não percamos de vista o ter e o manter a nossa fé em Cristo Jesus. Que ela não se abale, que ela não se diminua ao longo do tempo. Por mais que o mundo hoje, como nós já falamos de uma forma exaustiva, pregue algo diferente disso, uma fé por resultado, né? E a vida toda, isso é uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, do meu ponto de vista, meu irmão e minha irmã, que tudo na vida está sendo medido por resultado, como se fosse uma empresa, vendas, que tem que bater meta, que você tem que alcançar objetivos, e o caminhar com Deus é muito mais do que isso. Essa denominação que você citou é assim, eu não quero citar o nome, até porque não é que você falou universal, mas você não falou igreja. Você falou igreja, né? Assim, eu já li vários textos, né? E tem um que fez pesquisa lá dentro, era expulso lá de dentro, que é o reverendo Leonildo. Sim. Ele fez pesquisa, chegou uma hora que ele já era tão conhecido nesse espaço, que os bispos não deixavam ele entrar mais, ele era expulso. E ele trata no seu texto disso, que há metas, e para você cumprir essa meta, você não pode ser amigo da comunidade. Tanto que eles ficam, em média, ele fica de 6 a 8 meses só no campo, ele é tirado. Sim. Né? O líder. Por quê? Porque ele precisa fazer cumprimento. Se ele cumpre meta, inclusive mexe nos. Então, assim, é empresa mesmo. E é esse cuidado que a gente tem que ter, porque as coisas de Deus não são tratadas assim, pelo contrário, o mundo de Deus ele é invertido, no sentido de que se a gente acha que é por obras, é pela fé, é pela graça, é pelo dom dele, é por aquilo que ele promove em você. E a gente precisa buscar isso não como resultado, mas a fé que promove essa confiança constante e contínua no nosso Deus. Para que, independente da situação, seja ela boa ou ruim, a gente saiba que nós temos um Deus que cuida da gente do início ao fim. Amém?